te conto sobre um ex-jogador do São Paulo explicando sobre seu fracasso no Morumbis. E conta também que Palmeiras e Botafogo rejeitaram um show que o São Paulo aceitou e que já rendeu polêmica no Morumbis. Bora falar também sobre a lesão de Oscar, as últimas do mercado, bastidores, finanças e informações importantes sobre Edinaldo Rodrigues e a CBF. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a farra de Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. Havia contado para vocês com exclusividade na semana passada a respeito das mesadas pagas às federações e dos mensalinhos, os salários a que têm direito os presidentes de federações, certo? O pessoal da revista Piauí preparou uma matéria bem grande, que aborda esse tema, além de outras novidades. As principais revelações, exceto as que eu já havia contado, é de que o Edinaldo tem gastado bastante, com gente que também não tem nada a ver com a CBF. Quer um exemplo? Durante a Copa do Mundo do Catar, o Edinaldo levou cerca de 49 pessoas para o outro lado do mundo, sem qualquer relação com a entidade ou confederações e com tudo pago. Direito a voos internacionais, hospedagem. Um desses representantes, um desses convidados, chegou a contar com um cartão corporativo, que tinha uma diária de até $500. Mas os casos mais graves vêm agora. A esposa do Edinaldo, por exemplo, teve 37 mil reais de despesas. Todas as despesas da família do Edinaldo foram pagas pela CBF. Depois o Edinaldo disse em entrevista à revista que fez questão de ressarcir a CBF. Mas teve um deputado federal e sua esposa que custaram à entidade máxima do futebol 364 mil reais. Vejo com muita tristeza esse tipo de notícia, porque enquanto muitos clubes de futebol no Brasil agonizam por falta de suporte e apoio da CBF, que, por exemplo, não organiza Série Z, F, G, H do Campeonato Brasileiro, há essa gastança como nunca antes vista. De acordo com a revista Piauí, funcionários antigos da CBF admitem que esse tipo de comportamento na entidade máxima do futebol é recorrente, mas nunca gastou-se tanto quanto na última Copa do Mundo. Hora de falar sobre Jorge Jesus e a seleção brasileira. Completa nesta sexta-feira uma semana desde a demissão do Dorival Júnior e, ao que parece, não há pressa na CBF para a escolha ou para o anúncio do novo técnico. Isso tem a ver com a condição do JJ, que já disse à Confederação Brasileira de Futebol que quer trabalhar na seleção, mas nesse momento ele não pode deixar o Al Hilal. Tem um outro ponto importante. A multa rescisória do Jorge Jesus vai caindo conforme se aproxima o fim do seu contrato. O vínculo se encerra em 30 de junho, embora exista um aditivo que permitiria a permanência dele até o mês de julho, por conta do Super Mundial. Na virada de março para abril, a multa rescisória caiu para 5 milhões de euros. Na virada de abril para maio, a multa rescisória cai para 3 milhões de euros. E é também por isso que a CBF não tem tanta pressa. Vale a lembrança de que o Brasil só volta a jogar na data FIFA do mês de junho, quando recebe o Paraguai e visita o Equador. Importante contar também que o Jorge Jesus tem compromissos super importantes entre os dias 25 de abril e 3 de maio. São confrontos da Liga dos Campeões da Ásia. Todos os jogos acontecerão numa mesma sede em Riad, na Arábia Saudita. No Campeonato Saudita, informação importante. O time do JJ, o Al Hilal, perdeu nessa sexta-feira para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, se complicando na tabela de classificação. O time aparece 4 pontos atrás do Al Ittihad, que joga nesse sábado, tendo a chance de aumentar para 7 pontos a vantagem, o que torna ainda mais simples a saída do JJ lá do futebol saudita. Bora falar agora sobre Carlo Ancelotti. O técnico italiano do Real Madrid decidiu colocar um ponto final em relação às especulações de que pode ser técnico da seleção brasileira. Ele foi perguntado sobre o tema e disse, abre aspas, eu já respondi sobre a procura do Brasil. Não serei eu que pedirei para deixar o Real Madrid. O que o Carlito Ancelotti está deixando bem claro? Que só sai do Real se for demitido. O problema para a seleção brasileira é que o contrato do treinador italiano só se encerra em 30 de junho de 2026. Pouquinho antes da Copa começar. Dessa maneira, fica muito difícil imaginar que o Ancelotti pode ser técnico da seleção, especialmente porque o Real Madrid não parece fazer questão de demitir o treinador italiano. Vale a lembrança de que o Real é segundo colocado do Campeonato Espanhol com reais chances de título. O Real está nas quartas de final da Champions, na final da Copa do Rei e ainda disputa o Super Mundial de Clubes,
vaga que ele conseguiu graças ao título da última Champions League na Europa. Só para completar, dentro da CBF existia a expectativa de que uma investigação com direito a julgamento contra o Carlito Ancelotti, lá na Espanha, por conta da não declaração no imposto de renda de 1 milhão de euros que ele recebeu, que tudo isso poderia obrigar o Ancelotti a deixar o mais rápido possível a Espanha. Mas não é essa a realidade. O Ancelotti admitiu em um tribunal que acabou não declarando isso como por um equívoco e houve um acordo entre as partes. Não vai haver necessidade, obviamente, de uma prisão, embora o Ancelotti tenha sido condenado a uma multa milionária. Hora de falar sobre o Oscar, meio atacante do São Paulo, que foi jogar no sacrifício contra o Tajeres no meio da semana, voltou a sentir a coxa. E o pior, depois de exames ficou constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. E já dá para cravar que ele é desfalque, pelo menos dos 2 próximos jogos, no domingo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e no meio de semana na Libertadores da América contra o Alianza Lima. Desfalque importante de alguém que joga muito e que se torna ainda mais importante com a ausência do Lucas Moura, outro jogador machucado. A nota do São Paulo para divulgar a lesão é a seguinte, abre aspas, após deixar a partida na Argentina com dores na coxa esquerda, o meia Oscar permaneceu em tratamento no Refis. Ele passou por novos exames que identificaram a existência de lesão no local, fecha aspas, não há qualquer menção à gravidade da lesão nem ao período fora. Quem sabe durante o programa do Nicola a gente consegue novidades sobre o tema. Hora de falar sobre um show que está causando polêmica no fim do ano. É que o São Paulo aceitou abrir as suas portas no Morumbi para a realização do show do Linkin Park. Esse show está marcado para 8 de novembro e vai impedir o São Paulo de fazer a segunda partida final da Copa do Brasil como mandante caso esteja na decisão do torneio. A notícia relevante vem agora, antes do acordo com o São Paulo. O pessoal que organiza esse show, da Live Nation, havia tentado levar o show para o Allianz Parque do Palmeiras e também para o Rio de Janeiro, no caso no Newton Santos, estádio do Botafogo. E dirigentes do Palmeiras e da W Torre e do Botafogo rejeitaram a ideia da realização desse show, exatamente para manter o estádio desses dois times à disposição das equipes caso elas prosperem na Copa do Brasil. Decisão que pode ser arriscada ou não. Se o São Paulo estiver na final da Copa do Brasil e perder a chance de atuar no segundo jogo em casa por conta desse episódio, você pode ter certeza absoluta que vão chover críticas ao departamento de marketing, ao presidente Júlio Casares e muito mais. Se o São Paulo for eliminado em qualquer uma das próximas fases, ninguém nem vai lembrar dessa história, mas o Tricolor vai colocar mais de 3 milhões de reais no caixa. Pergunta que eu deixo para você é, na cadeira de presidente de um clube de futebol, você aceitaria um show como esse ou não? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só queria complementar contando que o Linkin Park se apresenta no dia 5 de novembro no Couto Pereira, em Curitiba, no dia 8 de novembro no Morumbi e no dia 11 de novembro no Mané Garrincha, lá no Distrito Federal. Bora falar agora sobre o São Paulo. Santiago Longo, que deixou o tricolor recentemente sem boa passagem, justificou a falta de oportunidades. E ele esclareceu um ponto importante em entrevista à arquibancada tricolor. Muita gente chegou a afirmar que o Santiago Longo havia sido contratado a pedido do técnico Luiz Zubeldia. Aspas para o argentino que está de volta ao Belgrano desde o mês de fevereiro. Ele, abre aspas para o Santiago Longo. O Zubeldia não me ligou nem me chamou. Quem havia me chamado foi o Rui Costa. Então foi um pouco por isso também a decisão de voltar ao Belgrano. Quando o treinador não tem a total confiança em você, sendo a minha primeira experiência fora da Argentina, fica um pouco mais difícil. A verdade é que, como eu não fui um pedido do Zubeldia, ia ser complicado ter mais minutos como eu desejava, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Santiago Longo também admite que teve dificuldade na adaptação ao futebol brasileiro, ou seja, faz uma meia-culpa de que também não trabalhou bem. Foram 5 meses de empréstimo no São Paulo e apenas 5 aparições como titular. Como titular não, foram 5 jogos em 5 meses. Muito pouco para alguém que era titular absoluto no Belgrano e que continua sendo. Ele voltou em fevereiro para o seu time na Argentina e desde então já tem 6 partidas, mais do que durante todo o período de 5 meses pelo São Paulo. O que você achou da passagem do Longo pelo tricolor? Gostou? Achou ruim? A saída dele foi importante? Já registra a sua opinião no espaço para comentários, beleza?
Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do maior clube do mundo, a gente tá falando do São Paulo. Então, se você gosta do conteúdo, chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, porque é muito importante a sua participação, sabe, né? E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos pra cima, vamos com tudo.